Olá, queridos alunos da nossa amada EBD, estamos aqui para termos um pouco mais e mais da palavra de Deus. Vamos lá? Como vocês devem estar bem conectados, que nós estamos com um banner bem lindo aqui, que as tias prepararam para homenagear este dia, para estar lembrando este dia. O segundo domingo de dezembro é comemorado o Dia da Bíblia. O livro mais importante, o livro também mais vendido no mundo, não estou falando em Brasil, no mundo, com mais de 5 bilhões de cópias. Ele foi escrito em quase 3.000 idiomas, né? E hoje nós vamos falar de um profeta. Como todo profeta, um profeta muito abençoado. E esse profeta que nós vamos falar hoje é um profeta que foi chamado desde muito jovem para falar do amor de Cristo. E eu quero deixar para você que nós também podemos ser profetas de Deus. E a Bíblia fala do profeta hoje Jeremias. Isso aí. Então hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre o profeta Jeremias, estudar sobre o profeta Jeremias. Você sabe o que é ser um profeta? Olha, o profeta é aquele que profetiza, que leva a palavra de Deus, que entrega o recado de Deus às pessoas. E hoje nós temos o privilégio de ter a Bíblia com facilidade em nossas mãos. Mas essa Bíblia, ela não foi escrita assim com tanta facilidade. A Bíblia fala que ela foi escrita em um rolo e que demorou muito tempo para esse rolo ser distribuído. E hoje eu vou falar para você do profeta Jeremias, que foi uma pessoa usada por Deus para escrever esse rolo, cujas palavras estão até nós, até o exato momento. E é uma palavra que, apesar de ser escrita há muitos e muitos anos, ela está sempre nova, sempre viva nos nossos corações. Por que será? Porque ela é um caminho para a nossa vida. Dentro desse rolo fala que ela é lâmpada para os nossos pés. O que é ser lâmpada para os nossos pés? É o que ilumina o nosso caminho. Nenhum de vocês quer andar em trevas, em lugares escuros, difícil, né? Caminho. Nós queremos caminhar por caminhos agradáveis. E na Bíblia, que começou no rolo, que hoje está aqui com facilidade em nossas mãos, embora hoje nós aqui do Brasil, isso não acontece em todo lugar, não são todos que têm essa facilidade, embora tenham, não aproveita, né? Não segue o caminho. E é isso que nós vamos falar para vocês, a história de como chegou a isso aqui para nós. Se eu perguntar para vocês, quem foram os primeiros homens aqui na Terra? Eu sei que logo você vai lembrar Adão e Eva. Você sabia que Adão e Eva não tinham a Bíblia nas mãos? Não tinha. E como é que eles andavam? Porque eles tinham o privilégio de ter o dono, a pessoa que deu a palavra para passar até eles e conversar pessoalmente com eles, né? Isso aconteceu durante muitos e muitos anos. E a Bíblia, ela não foi escrita logo não. Ela demorou muitos e muitos anos para ser escrita. Então, um certo dia, Deus chamou Jeremias para ser profeta. Sim, ele foi chamado para ser profeta. Mas logo Jeremias falou: meu Deus, eu um profeta? Tão jovem, tão imaturo, tão sem capacidade. Mas Deus capacita. E quando Deus chama, Deus prepara. Você também pode ser chamado pelo Senhor para falar da palavra de Deus. Aonde? Na escola onde você está, você pode ser um profeta. Na sua família, sempre profetizando, falando e levando a palavra de Deus, como Jeremias foi chamado. E ele diz que ele era muito novo, e ele falava: eu não sei falar a sua palavra, mas Jesus diz para ele que capacitava, que daria a ele condições de levar a palavra. E quando Deus chamou Jeremias para ser profeta, naquele momento, tinha um rei. Antes,
usava-se, não era presidente como antes, eram os reis. Era um rei. E na época que ele foi chamado, o rei, como você viu na aula anterior, era o rei Josias. E esse rei amava muito a palavra de Deus. Mas como você sabe, naquela época, reinado se passava de pai para filho. E, infelizmente, o rei Joaquim foi que tomou esse reinado. Quando seu pai morreu, o rei Josias, o pai morreu, Jeoaquim ficou nesse reinado, administrando ali. Só que quando ele foi chamado, mesmo que incapaz, Deus já era onisciente. Aqui eu vou te mostrar a imagem representativa de Jeremias conversando com Deus. Nessa imagem, ele fala que ele era incapaz, que ele não conseguia levar essa palavra, mas Deus conversou com ele e mostrou que ele seria sim capaz, e que Deus ia capacitá-lo, e que Deus ia guardá-lo, né? E ele aceitou o chamado do Senhor. Depois, Jeremias começou ali falar para o rei Joaquim, né? Falar da palavra de Deus ao rei Joaquim. E aqui eu vou te mostrar Jeremias chegando até o rei Joaquim, falando e levando a palavra de Deus. Mas Jeremias começou a falar de Deus. Com o passar do tempo, eles começaram a perseguir Jeremias. Por quê? Porque eles estavam fazendo isso aqui. Vou te dar um exemplo. Desobedecendo a palavra de Deus. Como tem criança que desobedece papai, desobedece a mamãe. Isso não convém, não agrada a Deus, porque a Bíblia fala: honra seu pai e sua mãe. E quando está desobedecendo, está desobedecendo também a Deus, porque Deus não gosta de desobediência. Aí, o rei Joaquim começou a ficar olhando assim: esse homem, o que esse homem está falando? Está falando coisa que eu faço e que não agrada a Deus, vou perseguir. E começou, antigamente as pessoas eram mortas quando falavam de Deus, eram perseguidas, maltratadas, apedrejadas. Chegou um certo momento que o rei Joaquim começou a perseguir Jeremias. E Jeremias falou: meu Deus, eu preciso atender o seu chamado, eu preciso levar a sua palavra, o Senhor me chamou. E Jeremias viu que as pessoas estavam ali desagradando a Deus. Estava assim pecando. Como, professor, pecando? Adorando outros deuses, adorando imagem, desobedecendo. E ele sabia que o coração de Deus estava inquieto, triste. E ele também amava as pessoas. Ele dizia: meu Deus, se aquelas pessoas continuarem dessa forma, vão morrer e vão ter consequência. Sabe por quê? Ele sabia. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. E eles teriam consequências drásticas. Jeremias ficou pensando: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que levar a sua palavra. Aí ele convidou uma pessoa que na época era escritor, tipo um secretário dele, que hoje, vou falar com nossas palavras atuais, era o secretário. Mas há pessoas que falam que ele era na época até assim, tipo um advogado dos cristãos, entendeu? Tipo assim, um secretário, vou colocar para você. Que ele era um secretário, ele escrevia. Aí ele chamou um grande amigo dele. Quando eu comecei a estudar, eu vi que a amizade deles, escrevendo a palavra de Deus, demorou-se 23 anos. Então estava aqui o secretário, um amigo dele. E esse amigo se chamava Baruque. Quem era Baruque? Era um escritor. Ele escrevia o que Jeremias falava. Aqui Jeremias... Lembra que vocês faziam ditado na escola? A tia ditava e você tinha que copiar aquele ditado. É mais ou menos isso que acontecia. Só que aqui, quem ditava para Baruque era Jeremias. Mas quem falava com Jeremias? Você sabe.
Deus falava com Jeremias. Então, tudo que está escrito aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Que só estava passando através de Baruque, através de Jeremias para Baruque, mas quem estava ditando e falando com Jeremias era o próprio Deus. Então aqui está Jeremias obedecendo o que Deus tinha para ele. Jeremias estava escrevendo o que Deus estava mandando. Com o passar do tempo, Jeremias ficou cada vez mais perseguido. E para que ele usou Baruque, sendo que ele podia ele mesmo chegar? Porque ele estava sendo ameaçado de morte. Porque ele estava falando que o rei na época não queria ouvir. O rei estava em pecado, o rei não queria que ouvisse. E se Jeremias continuasse indo lá falando a verdade para ele, as pessoas iam começar a ficar contra o rei, porque as pessoas queriam agradar a Deus, porque importa agradar a Deus. Aí, o que era mais fácil para o rei? Matar, acabar com Jeremias. Então, Jeremias teve que ficar escondido, enquanto Baruque levava as pessoas a palavra de Deus. Um certo dia, Baruque foi em um certo local, sentou lá numa sala de jantar e começou a conversar, encontrou 3 pessoas muito importantes, aqui está, ele começou a falar também, aqui era Baruque, já era Baruque que levava. Ele abriu o rolo e começou a falar desse rolo, começou a contar histórias. E quando Deus quer, Deus faz perfeito. E as pessoas ficaram muito interessadas, admiradas com o que eles falavam e falavam cada vez. Eles, o que eu vou fazer? Eu tenho que levar a palavra para o rei. E aí ele correu. Nós temos que levar a palavra ao rei. O rei Jeoaquim. Só que Jeoaquim não era como o pai. Ele não gostava de agradar a Deus. Ele era uma pessoa que contrariava a palavra de Deus. Adorava imagens. Era bem com caráter corrompido. E aí ele não gostava. E quando eles chegaram lá todos animados, vou levar lá a mensagem para ele, sabe o que ele fez? Gente, olha a capacidade. Fez isso aqui, rasgou. Eu estou rasgando porque não é só uma representação, não pode rasgar a Bíblia não, viu, meninos? Ele rasgou o rolo, mas Deus ficou muito triste. Os amigos correram para que ele não rasgasse o rolo, e ele rasgou o rolo. Mas como nós vimos aqui, o nosso texto-chave, a palavra de Deus nunca vai morrer. A palavra de Deus nunca vai acabar. É o texto, a Bíblia é a palavra de Deus. E apesar de muitos inimigos, ela jamais será destruída. Na Bíblia deixa clara que ela é viva cada dia. Em Salmo 119, versículo 89, está escrito o seguinte: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra. Para sempre. Muitos vão querer perseguir a igreja, muitos vão querer rasgar a Bíblia, acabar com a Bíblia, mas ela vai continuar firme, ela vai continuar viva, porque a palavra do Senhor, ela não vai morrer, a igreja do Senhor não vai acabar. E para a gente continuar, depende de mim, depende de você. Nós temos que ser profeta, nós temos que continuar aqui obedecendo o ID. Que é o ID? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, na escola, na família, no colega, no vizinho, onde quer que você esteja. Você precisa levar a palavra do Senhor, porque você foi chamado. O ide é para todos nós. E a palavra do Senhor é para todos, e nós temos que ajudar, fazer como Jeremias fez, né? Levar a palavra de Deus a todos. E aqui, essa é a minha mensagem para você hoje. Lembrar que a palavra do Senhor não vai ser morta, lembrar que ela vai ser viva a cada dia. E o que aconteceu depois, professora? Rasgou e ficou por isso? Ficou no fogo? Não. Jeremias escreveu novamente. Demorou muitos anos, mas ela foi escrita, porque a palavra do Senhor não pode só estar escrita em papel, ela tem que estar na nossa mente, tem que estar no nosso coração, e nós temos que viver ela cada dia.
a cada dia viver a palavra de Deus, a cada dia estar levando a palavra de Deus, não só em papéis, palavras, mas na nossa mente. Nós temos que viver a palavra de Deus. Jeremias gravou a palavra de Deus e Deus usou Jeremias de novo. Ele escreveu e a palavra de Deus chegou até nós, graças a Deus. Toda honra e toda glória é do Senhor Jesus. E nós agradecemos o Papai do Céu por ter nos abençoado com a palavra dela. Então nós vamos dele. E aí rasgaram, como eu disse para vocês, o rei Joaquim teve a coragem de rasgar a Bíblia, mas que absurdo. Mas como nós vimos que a palavra do Senhor, Baruque e Jeremias estavam preocupados, porque ele amava as pessoas também, e Deus é amor, tanto é que ele deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Deus não tem prazer de ver uma pessoa pagar a consequência pelo pecado, mas o pecado tem sua consequência. Ele cometeu um pecado extraordinário e não ia ficar impune. Sabe o que aconteceu? Jeremias depois foi decapitado pelos seus inimigos, foi morto pelos inimigos de maneira trágica. Não foi falta de avisar, porque não obedeceu a Deus, né? E aqui está mostrando para vocês, olha o que ele fez, rasgou e queimou. Os colegas tentaram impedir, de fazer isso, mas ele foi desobediente. O rei Joaquim foi desobediente, mas a palavra do Senhor, em Salmo 119, versículo 89, diz o seguinte: para sempre, ó Senhor, a sua palavra está firmada, a tua palavra no céu. Como para sempre está firmada a tua palavra no céu, eu trouxe para vocês aqui ver também a foto da impressora como era antes. Gente, não era como atualmente, tudo até no Wi-Fi tá imprimindo, não. Mas graças a Deus ela foi impressa em várias cópias e nós hoje temos o livre arbítrio, nós temos direito de ler, de nos alimentar a cada dia com a palavra de Deus. E nosso texto base hoje está aqui em Salmos 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela vida, de todos que estão ouvindo, agradecer a vida ao Senhor por ter deixado a palavra dele para nós, que nós possamos viver a cada dia o Evangelho do Senhor. Lembrar da Bíblia, não só hoje, o segundo domingo de dezembro, é estar lendo a cada dia a palavra de Deus. Amém? Senhor Deus eterno Pai, te agradeço, ó Pai, pelo privilégio de ter conhecido a sua palavra. Senhor, neste momento eu te peço por cada pessoa que ouviu a tua palavra neste momento. Ó Pai, que essa palavra, ó Pai, fica gravada no coração. Que eles, ó Pai, ainda como Jeremias, talvez jovem na idade, talvez jovem no conhecimento, mas que ele saiba que o Senhor capacita e que nós temos que levar o ID, pregar o Evangelho a toda criatura. Capacita-nos, ó Senhor. Abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.